Bem-vindos a mais um vídeo hoje no canal. Galera, hoje é um vídeo que eu vou falar sobre o uso do Hatling ou não uso do Hatling, né? Só lembrando que isso é um achismo, tá? Isso são as minhas opiniões. Não tem nada de concreto, é um assunto que às vezes é um pouco polêmico, um vai falar uma coisa, outro vai falar outra, né? Então eu vou trazer um pouco aqui da minha experiência com o uso do Hatling, Hatling fino, Hatling grosso, quando eu utilizo, quando eu não utilizo, né? Vamos lá, galera. Aqui, por exemplo, Brasília, o vídeo anterior eu falei, né, dessa entrada e a gente está na pré-primavera, mas a gente ainda está um início muito tímido. Brasília está dando muito vento, mas muito vento que está chegando a destelhar as casas aí dos vizinhos, né? E a gente está batendo temperaturas aí durante a madrugada de 7 graus aí, então a água ainda está muito fria, né? Vamos lá então nessa situação que a gente tem uma água muito agitada, e talvez, né, pelo menos onde eu fui, quando a água se agita, ela tem a propensão de levantar o barro que está no fundo, né? Então, nesse momento, às vezes, o uso do Hatling ele se faz necessário, porque só o artifício visual o peixe ele não consegue ver, né? Lembrando que a função do Hatling, vou pegar uma isca bem barulhenta aqui para mostrar para vocês, é exatamente essa, é exatamente fazer barulho e chamar atenção, né? Então vamos dizer aí que eu costumo utilizar na proporção de 60% a 70% não usar o Hatling ou usar um Hatling fino, para 30% ou 40% que eu vou escolher a utilização de um Hatling mais firme, né? Então vamos lá, nessa situação, por exemplo, Daniel, eu estou tendo muita propensão, estou tendo muito vento, né? Então você vai precisar de um artifício para chamar a atenção do peixe, né? Então, nesse momento, eu utilizaria um Hatling, né? Outra forma também que eu utilizaria o Hatling, do raso para o fundo. Eu estou pescando de barranco. Quando eu estou pescando embarcado, que eu estou jogando do fundo para o raso, eu tento evitar ou eu uso iscas que tem o Hatling mais ameno, né? É o caso aqui, por exemplo, da Lore X. Ó, o Hatlingzinho dela bem tímido. Ou então dessa Top Gun aqui que ela veio sem Hatling. Não sei se isso foi um erro de fabricação, como estão falando, né? Mas enfim, ela não tem Hatling, né? E eu vejo que eu tenho mais sucesso nessa hora, né? Tem diferença sim, tá? Tem peixes que eles são um pouco mais receosos, né? Eles calculam melhor como eles vão se alimentar, que é o caso do robalo. Então, iscas que são feitas para robalo, que é o caso aqui tava com ela aqui na mão, da Borá, do Nakamura, né? Da Borá Plus, que suspende muito rápido, abaixa para dar as popadinhas, né? Ela não tem Hatling, né? Então tem sim peixes que eles realmente já não gostam de Hatling, né? Então iscas que são utilizadas para o robalo ou não tem Hatling ou tem um Hatling muito ameno, né? Eu percebo que o tucunaré amarelo, ele tem as suas situações. Então, por exemplo, a situação que eu estou pescando no rio, a água já puxada para barrento mesmo, né? Obrigatoriamente eu tenho que fazer o uso do Hatling, porque só visualmente falando, vendo, ele já não está vendo essa isca, né? E assim, o peixe ele não vai deixar de se alimentar porque a água está barrenta, só que ele vai começar a se utilizar de outros métodos, que é o uso do barulho. Então, nessas horas, não só essas cores que são mais holográficas, quanto também o uso do Hatling, né? E a coloração rosa, né? Que para água barrenta para mim é melhor. Isso aqui mata pau, né? Isso para o tucunaré amarelo, né? Já, por exemplo, em situação que a água está limpa e eu estou pescando no raso, eu vejo que se eu jogar um Hatling, o peixe se espanta e sai fora, né? O tucunaré azul já é diferente, eu já percebo que o tucunaré azul ele gosta mais de barulho, né? Então, pescarias que eu já faço de tucunaré azul, eu já vou para iscas mais barulhentas. Um exemplo dela é a Bonnie, ela tem um Hatling forte, mas ela tem um Hatling mais grosso, né? Outra questão que eu percebo também, lembrando que isso aqui são minhas opiniões, tá? Eu percebo que o Hatling também, quando chega a atacar, é a mesma situação de você jogar um popper ou você jogar uma hélice, né? Para quem pesca na Amazônia, talvez pode confirmar isso, né? Iscas que são mais barulhentas, elas vão tender a afastar os triquezinhos, que são os peixes menores, porque esses peixes eles ainda estão aprendendo, eles ainda estão escolhendo o que eles vão atacar.
e vai dar uma selecionada nos peixes que são os alfas, né? Então vocês podem ver, quando você tem aquela filhoteira, qualquer lambari que se aproxima, eles vão em cima, né? Jogou uma isca grande, barulhenta, o grande vai em cima, nem que seja para afastar, e os pequenos se afastam, né? Então, se você está querendo dar uma selecionada, talvez o Rattling seja uma opção viável nessa hora também, né? A situação também que eu já percebi de Rattling, às vezes a gente vê o tucunaré grande, a gente joga para fazer barulho e a gente acaba afastando ele, né? Galera, a função do Rattling não é só para chamar atenção quando o tucunaré está atacando, mas também para a gente provocar ele, né? Vai ter situações que você pode jogar uma isca barulhenta, que eu já vi tucunarés enormes, e eu jogar a isca barulhenta e ele simplesmente sair, né? Mas teve situações também que eu sabia que o tucunaré estava ali no ninho e fiquei jogando o Rattling, fazendo barulho com o Rattling ali em cima, né? E o tucunaré, ele atacou por raiva, né? Ele atacou por atacar mesmo, né? Não por fome, né? Para afastar aquele predador, para afastar aquela isca. Então, essa época que a gente vai entrar agora, que é primavera, assim que dá uma parada nos ventos, assim que dá uma aquecida na água, o peixe ele volta mais voraz. Então, assim, finalzinho de setembro, início de outubro, novembro, são épocas que eu gosto muito de utilizar Rattling. Por quê? Primeiro que o peixe ele está atacando, ele está começando a se aninhar para a gente já entrar na piracema, então ele também vai estar defendendo o ninho, né? E outra questão que a gente tem muita formação já de nuvem para poder fazer as chuvas, né? Então a gente tem um tempo nublado. Então você pega aí um tucunaré que ele está ativo, você pega um tempo que está nublado, né? Se isso tudo ainda casar com uma água que tiver turva no dia, o Rattling ele se torna essencial nesse dia, tá bom? Ah, então eu acho que é isso, galera. Eu tô me prolongando até demais para falar dessa situação que eu utilizo, situação que eu não utilizo, né? Vamos dar só um apanhado aqui então, né? Pescando do fundo para o raso, se a água estiver limpa, eu não uso, né? Do raso pro fundo, né? Pegando drops, às vezes eu uso, se eu ver que está muito profundo, se eu ver que a água está um pouco turva, né? A tucunaré azul eu gosto de utilizar, o tucunaré azul ele gosta de atacar quando eu quero selecionar o peixe, então eu uso um Rattling mais barulhento para poder afastar a filhoteira e atrair aquele alfa. A situação de chuva, né? Situação de vento, né? Às vezes eu utilizo o Rattling, mas aquele dia que está tudo perfeitinho, tudo normalzinho, a água está aquele espelho, eu evito, tá bom? Então eu acho que é isso, espero ter ajudado vocês aí nesse conteúdo, tá bom? Só relembrando aqui também, eu vi alguns vídeos do Nakamura falando sobre isso e vi também do Eduardo, né, do Pura Pesca, né? Situação de repiquete, né? Para quem pesca na Amazônia, quando pega repiquete, o Rattling ele atrapalha. Você tem que pegar iscas sem Rattling. Então, qualquer situação que ele vai modificar muito a o dia a dia ali do peixe, né? Baixou muito a represa, baixou muito o rio, a água esfriou de repente, a pressão atmosférica ela mudou, nessa hora evite o Hartley, né? Outra questão também que eu percebo muito é pressão de pesca, né? Locais que são muito pescados, que são muito visitados por barcos, são muito visitados por banhistas e tudo mais, o peixe naturalmente ele vai fugir dessa margem, e naturalmente, quando ele vê qualquer presença, qualquer barulho, ele também vai fugir, né? Então, locais que tem pressão de pesca, eu evito o Rattling, né? Então, assim, eu pesco muito dentro de cidade. Paranoá, pesco aqui no Corumbá, que já está cercado ali de condomínio, jet ski, banhista, barco, né? Então, assim, dependendo do local, se eu conseguir pegar um local isolado, eu até tento rafting. Agora, se eu for para um local que tem muita presença de gente, eu tento disfarçar o máximo possível essa isca. Não só a coloração, eu vou para um aiu que imita já um peixe, eu vou para isca transparente, eu evito rattling, né? Então são nessas situações. Na grande maioria das vezes a gente não tem essa escolha, esse poder de escolha, né? A maioria das iscas que a gente compra já vem com Hartling ou vem com Hartling tímido, né? Então a gente, a não ser as japonesas. De japonesas, por exemplo, você consegue comprar uma Bonnie,
e uma Bunny Silent, né? Você consegue, uma é extremamente barulhenta e outra é silenciosa, né? Então, eu acho que as iscas nacionais elas poderiam proporcionar isso para gente, né? Eu acho que o consumidor já está ficando mais esperto, já está percebendo essa movimentação, já está podendo, já está conseguindo entender as duas situações, né? Então poderia proporcionar para a gente essas duas opções para a gente poder escolher entre uma com o Hartley ou sem o Hartley, porque pelo menos para mim isso faz diferença, tá bom? Então é isso, não vou me prolongar mais no vídeo não, depois a gente vai tratando mais assuntos, tá bom? Se você gostou então desse vídeo, dá um like aí, coloca aí pra gente o que vocês querem ouvir, o que vocês querem que eu fale aqui, que eu dou aquela estudada durante a semana aqui e trago no canal para vocês, tá bom? Valeu, galera, até mais!